Fala galera, exercício sobre a aula 22, áreas e volumes, transformação de unidade. Questão 1. Existe uma cartilagem entre os ossos que vai crescendo e se calcificando desde a infância até a idade adulta. No fim da puberdade, os hormônios sexuais, testosterona e estrógeno, fazem com que essas extremidades ósseas, epífises, se fechem e o crescimento seja interrompido. Assim, quanto maior a área não calcificada entre os ossos, mais a criança poderá crescer ainda. A expectativa é que durante os 4 ou 5 anos da puberdade, um garoto ganhe de 27 a 30 centímetros. De acordo com essas informações, um garoto que inicia a puberdade com 1,45 de altura poderá chegar ao final dessa fase com uma altura mínima ou máxima de quanto, né? Se a questão falou que você cresce de 27 a 30, o valor mínimo que cresce é 27, o valor máximo que cresce é 30. Né? Transformando esses centímetros para metros, divide por 100, então vamos ter um mínimo de 0,27 metros e o máximo de 0,30 metros. Tá? Se você tem 1,45 de altura, então o mínimo que você pode crescer vai ser 1,45 mais 0,27. 7, 5, 12 vai 1, 6 e 1, 7. Fica 1,72, altura mínima. A máxima vai ser o nosso 1,45 mais 0,30, que vai dar 1,75. Então, o mínimo 1,72, o máximo 1,75. Então, mínimo 1,72. 72 é mínimo, máximo de 1,75, letra E. Ok? Questão 2. Em um lote retangular murado, pretende-se construir um jardim que ocupe uma porção retangular com área igual a 60 metros quadrados, conforme a figura 1. A área do jardim não delimitada pelo muro foi cercada usando o modelo representado na figura 2, com estacas de 35 cm de largura, distantes 15 centímetros uma da outra. O número de estacas necessárias para cercar a área do jardim é... Como é que fica? A área do jardim é 60, e aí a área de um retângulo é base vezes altura, então a área é 60, a base eu não sei, a altura é 5. Tudo que multiplica passa dividindo, então a base vai ser 60 sobre 5, que dá 12. Então a base são 12 metros. Então isso aqui é 12 e aqui é 5. O que a questão quer saber, né, que vai colocar, ela falou que vai colocar estaca na parte não delimitada pelo muro. Então como aqui é um muro, aqui não vai ter estaca. A estaca vai ser só aqui e aqui. Aí o que é que eu faço? Uma estaca 35, um vão 15. Aí vem uma outra estaca 35, um vão 15. Então cada estaca com o seu vão tem um espaço de 50 centímetros ou 0,5 metros. Duas estacas vão ter um espaço de 100 centímetros ou 1 metro. Então duas estacas têm um espaço de 1 metro. Quantas estacas eu preciso para 12 com 5, 17 metros? Meio pelos extremos, x vai ser 12 vezes 17 vezes 2, 34 estacas. Alternativa letra D. Ok? Questão 3. Nas construções, uma das funções das janelas é a de promover a ventilação natural dos ambientes como recurso para o controle de temperatura e de qualidade do ar no interior. De acordo com as especificações técnicas de uma determinada cidade, a área da janela da sala de uma residência deve ser igual a pelo menos 20% da área do piso dessa sala. Em uma casa dessa cidade, na sala cujo piso tem a forma de um retângulo de dimensões 450 por 600 centímetros, será instalada uma janela retangular de N metros por 1,80 de altura. Nessas condições, para que as especificações mínimas sejam atendidas, o valor de N em metros deve ser. Primeiro a gente vai calcular a área do piso, que transformar para metros, vamos ter 450 centímetros por 600 centímetros,
de centímetros para metros dividido por 100. E aí vamos ter 6 metros e 4 metros e meio. E aí a área desse piso, né, vai ser 6 vezes 4,5, que vai dar 27 metros quadrados. Como ele falou que a área da janela tem que ser pelo menos 20%, eu vou calcular 20% desse valor, que é só multiplicar por 20%, vai ficar 27 vezes 20, 540, dividido por 100, 5,4 metros quadrados. A área é base vezes altura, a área da janela tem que ser 5,4, a base, eu não sei, a altura eu sei que é 1,80. Tá multiplicando, passa dividindo, né? E aí 5,4 dividido por 1,8 vai dar 3. Então o N tem que ser 3 metros, alternativa a letra E. Ok? Questão 4. Convertendo 843 decímetros e 35 quilômetros para metros, obtém-se respectivamente 843 decímetros e 35 quilômetros. De decímetro para metro, divide por 10, e aí 843 dividido por 10 vai ficar 84,3, né? E de quilômetros para metros multiplica por 1000. Então é só acrescentar os 3 zeros, vai ficar 35.000 metros, o que vai dar a alternativa à letra B. Ok? Atividades propostas. Questão 1. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Alguns exemplos disso podem ser observados no quadro abaixo. Polegada, jarda, jarda. Assim, um pé em polegada equivale a pé em polegada. Eu vou ter que transformar esses dois aí. O que é que eu vejo? Pé é uma jarda. 3 pés é uma jarda. Como uma jarda também é 0,9144, eu posso dizer que 3 pés é 0,9144. Certo? E aí, como eu quero um pé, né, 3 vezes o valor de um pé dá 0,9144. Está multiplicando, passa dividindo, então o valor de um pé vai ser 9144 dividido por 3, que vai dar 0,9144 dividido por 3, 0,3048 metros. Como a polegada que eu quero tem em centímetros, vou transformar essa medida aqui para centímetros. De metro para centímetro multiplica por 100, e aí vamos ter que um pé vale 30,48 centímetros. Como é que eu transformo isso em polegada? Uma polegada são 2,54 centímetros. Quantas polegadas vamos ter em 30,48 centímetros, que é o tamanho de um pé. Tá? Fazendo assim vai ficar 2,54x igual a 30,48. Está multiplicando, passa dividindo, e aí 30,48 dividido por 2,54 fica 12, ou seja, um pé equivale a 12 polegadas, letra B. Ok? Questão 2. A garagem de um prédio tem o formato da letra L, cujas medidas estão indicadas na figura a seguir. Dentre as reformas que o dono do prédio planeja fazer na estrutura física do imóvel, está a colocação de piso cerâmico na garagem, utilizando peças quadradas medindo 50 cm por 50 cm. Com base nessas informações, calcula o número mínimo necessário de peças cerâmicas que deverá ser utilizado para revestir essa área. Vamos calcular a área. A área de um retângulo é base vezes altura. Então, o terreno todo, eu posso colocar que é 8 por 64, então vou calcular essa área daqui, que vai ser 8 vezes 64, e vai dar 512 metros quadrados,
E aí ficou esse retângulozinho aqui, que é 24, tira esse 8, fica 16, né? Vai ficar 16 vezes 8, né? Que é 16 por 8. E aí vamos ter 16 vezes 8 dá 128. Então a área total, 128 com 15 e 12, dá 640 metros quadrados. A área de uma pedra é 50 centímetros por 50 centímetros. Transformando para metro, vou dividir por 100, vai ficar 0,5 metros por 0,5 metros. E a área, como é base vezes altura, vai ficar 0,5 vezes 0,5, o que vai me dar 0,25 metros quadrados. A de uma pedra. O que é que eu faço? Se uma peça tem 0,25 metros quadrados de área, quantas peças eu preciso obter para ter 640 metros quadrados de área? Vai ficar 0,25x 640, está multiplicando, passa dividindo, e aí 640 dividido por 0,25 vai dar 2.560 peças, o que nos dá a alternativa letra B. Ok? Questão 3. O que acontece com o volume de um paralelepípedo quando se aumentam a largura e a altura em 10% e diminui a profundidade em 20%? O que acontece? Porcentagem. Sempre que falar de aumentar ou diminuir algo em porcentagem, nunca utilizamos o número que ele dá. Tá? A gente sempre compara com o 100%. Se o valor inteiro inicial é 100% e você vai aumentar 10%, então vai passar a ser 110%. E 110% é 110 sobre 100, que dá 1,1. Então a largura, né, vai passar a ser 1,1 da largura que era antes. A altura vai passar a ser 1,1 da altura que era antes. E a profundidade, que diminuiu 20, eu sempre pego 100%, diminuo os 20 que ele está falando, vai dar 80%, que é 0,8. Então a profundidade passou a ser 0,8 do que tinha antes. Como o volume é a multiplicação das três dimensões, vai ficar 1,1 vezes 1,1 vezes 0,8, o que nos vai dar 1,1 vezes 1,1 vezes 0,8, 0,968, né, do L, do H e do P, que era o volume inicial. Como é que eu acho isso em porcentagem? Multiplica por 100%, que vai dar 96,8%. Então passou a ter apenas 96,8% do que tinha antes, o que dá uma redução, né? Se o total é 100 e ficou 96, então pegando isso aí, subtraindo 100, dá uma redução de 3,2%, ou seja, aproximadamente diminuiu aproximadamente 3%, letra C. Ok? Questão 4. Os organizadores de um show sobre música popular brasileira, a ser realizado em uma praça com área livre e plana de 10.000 metros quadrados, tomaram como padrão que o espaço ocupado por uma pessoa equivaleria a um retângulo de dimensões 40 cm por 50 cm. Considerando que toda a área livre da praça seja ocupada pelo público presente, conclui-se que o número de pessoas presentes no evento será de aproximadamente... A área total eu já tenho que é 10.000. A área de uma pessoa, base vezes altura, vai ser 40 por 50. Como estão em centímetros, eu vou transformar os dois números para metros. Vai ficar, é só dividir por 100 que vai ficar 0,4 vezes 0,5. E 0,4 vezes 0,5 vai dar 0,2 metros quadrados. Aí eu faço, se uma pessoa ocupa 0,2 metros quadrados, quantas pessoas são necessárias para ocupar uma área de 10.000 metros quadrados? Meio pelos extremos vai ficar 0,2x igual a 10.000, está multiplicando, passa dividindo, e aí 10.000 dividido por 0,2 vai dar 50.000 pessoas, alternativa a letra C. Ok? Questão 5.
O quadro a seguir apresenta informações da área aproximada de cada bioma brasileiro: Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal, a área total do Brasil. É comum em conversas informais ou mesmo em noticiários o uso de múltiplos da área de um campo de futebol com as medidas 120 por 90 metros, para auxiliar a visualização de áreas consideradas extensas. Nesse caso, qual é o número de campos de futebol correspondente à área aproximada do bioma Pantanal? Pantanal está aqui, o valor é 150.355 km², então a área do Pantanal é 150.355 km². A área de um campo de futebol, né, é 120 metros por 90 metros. Como aqui 100 km, vou transformar esses valores de metros para quilômetros. De metro para quilômetro divide por 1000, então vai ficar 0,12 vezes 0,09. E aí vamos ter uma área do campo de futebol em medidas de quilômetros, vai ficar 0,0108 km². E aí quantos campos de futebol cabem nessa área, né, nesse terreno desse bioma? O que é que eu faço? Se um campo de futebol tem 0,0108 km², quantos campos são necessários para ocupar uma área de 150.355 km²? Fazendo assim vai ficar 0,0108x 150.355, está multiplicando, passa dividindo, 150.355 dividido por 0,0108 vai ter 150.355 dividido por 0,0108, 13.921.759 campos de futebol, né, o que vai dar aproximadamente 14 milhões de campos de futebol, alternativa à letra E. Beleza? Questão 6. Questão 6. Para fazer 500 ml de maionese, são necessários 300 ml de óleo e 150 ml de outros ingredientes, gemas, leite, sal, etc. Analise as afirmações a seguir. Então, vamos analisar uma por uma. Bom, a receita pronta renderá meio litro de maionese. Como é que a questão fala que a receita é para fazer 500 ml, 500 ml para transformar para litros é só dividir por 1000, o que vai dar 0,5 litros, o que bate com meio litro de maionese, sim. Item 1 verdadeiro. Item 2. Há um ganho de volume de aproximadamente 11% da receita pela incorporação de ar na mistura. Né? A receita está dizendo que são 300 ml de óleo com 150, então ao todo está tendo apenas 450 ml. Mas a receita final dá 500 ml, ou seja, tem um ganho sim de 50 ml. O que é que eu faço? 450 é a massa, é o volume total que a gente conseguiu obter. Então 450 está para 100%, quantos por cento equivale aos 50 ml que incha com ar, né? Então vai ficar 450x igual a 50 vezes 100 dá 5.000, x vai ser 5.000 dividido por 450, e aí vamos ter 5.000 dividido por 450 vai dar 11,11%, aproximadamente 11%, né? Certo? O item 2. Item 3. Há um ganho de volume de aproximadamente 15% da receita pela incorporação de ar. Não, a gente acabou de calcular que foi 11%. Né? Deixa eu parar aqui para fazer o outro item. O óleo usado ocupa o equivalente a 300 cm3 de espaço. Por exemplo, preenche uma caixinha de dimensões 5 por 5 por 12. Né? O que ele fala no óleo? O óleo são 300 ml de óleo. 300 ml representa 300 cm3? Sim. No caso, a conversão de unidade de litro, mililitro, seus múltiplos e submúltiplos, para um sistema linear, né, que é centímetros, quadrado, metro, cúbico e tudo mais, né, a relação é que cada ml equivale a centímetro cúbico. Então, sim, 300 ml vale sim 300 centímetros cúbicos.
Da mesma forma que a gente sabe que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, tá? São duas relações que a gente usa muito para conversão de volume, tá? Então o item 4 está certíssimo. Item 5. Os demais ingredientes, descontando-se o óleo, corresponde a 1/4 do volume final da receita, né? Os demais ingredientes são 150 ml, o volume final da receita são 500 ml. A gente simplifica 0 com 0, simplifica por 5, vai ficar 3 décimos do volume, ou seja, não é 1/4 do volume, então está falso o item 5. Então o único certo foi o 1, 2 e 4, o que vai bater 1, 2 e 4, letra C. Ok? Questão 7. Os alunos da turma de gestão ambiental de uma universidade construíram um projeto de telhado verde para a quadra de futebol de salão. Para aplicá-lo, vão cobrir todo o telhado com placas retangulares de grama com 50 cm de largura e 80 cm de comprimento cada. Se o telhado tem 800 metros quadrados de área, quantas placas são necessárias? O que a gente faz? 50 cm por 80 cm. Vou transformar para metros cada número desse, que é dividido por 100, vai ficar 0,5 metros por 0,8 metros. E vai me dar uma área, né, de 0,5 vezes 0,8, dá 0,4 metros quadrados. Se uma placa tem 0,4 metros quadrados de área, quantas são necessárias para fazer um telhado de 800 metros quadrados? Vai ficar 0,4x, 800 vezes 1 dá 800, está multiplicando, passa dividindo, e aí 800 dividido por 0,4 vai dar 2.000 placas, né? Alternativa letra A. Ok? Vamos para a questão 8. Um recipiente tem a forma de um paralelepípedo retângulo reto de base quadrada, com medidas 1 metro por 1 metro por 2 metros internas. Esse recipiente contém um produto na forma líquida e está ocupado em 60% de sua capacidade. Outro produto será adicionado a esse recipiente também na forma líquida, acondicionado em cilindro reto com 20 cm de diâmetro da base e x centímetros de altura, medidas internas do cilindro. Se forem adicionadas 40 unidades do novo produto e o volume dessa mistura dentro do paralelepípedo atingir a altura de 1,828 metros em relação à base, então a altura x de cada cilindro será de... O que é que nós temos? Como a questão falou que temos um volume de 1 vezes 1 vezes 2, volume é só multiplicar as 3 dimensões, que vai dar 2 metros cúbicos, e 60% dessa capacidade já está ocupada. Então, 60%, né, de 2 vai dar 120 sobre 100, que vai dar 1,2 metros cúbicos. Como a volume, é comprimento, largura e altura, e a largura e o comprimento é 1, esse volume de 1,2 metros cúbicos representa que a altura que ele vai estar ocupando vai ser 1,2 metros, tá, de altura. Tá? Ele falou que depois que coloca os 40 cilindros, né, vai chegar a uma altura de 1,828. Então o volume vai ser comprimento, largura e altura, 1,828. Então o volume vai estar 1 vezes 1 vezes 1,8, vai ficar 1,828 metros cúbicos. Tá? Então o que é que a gente vai ter? O volume que ele tinha era 1,2, ele passou a ter 1,8, então ele ganhou um volume de 1,8 menos 1,2 vai ficar 0,628, e esse volume é dado por cilindros, né, que a medida dos cilindros é πr² vezes h, e são 40 frascos. Então 0,628 vai ser 3,14, que é o valor do π. Como o diâmetro é 20 centímetros, raio sempre é metade do diâmetro, ou seja, vai ser 10 centímetros, transformando para metro dividido por 100, que vai dar 0,1 metros. Então 0,1 ao quadrado vezes h vezes 40.
0,628 vai ser 3,14 vezes 0,1 vezes 0,1 vezes 40, vai dar 1,256H. Está multiplicando, passa dividindo. 628 por 1,256, eis 0,628 dividido por 1,256 vai dar 0,5 a altura de cada cilindro. Alternativa letra B. Vamos para a questão 9. Uma folha de papel A4 é retangular e possui de 210 milímetros de largura por 297 milímetros de comprimento. Com um pedaço de papel quadrado de 1 metro quadrado, é possível obter quantas folhas de papel A4? O papel A4 ele tem 210 milímetros por 297 milímetros. Um papel quadrado, que é 1 metro quadrado, quer dizer que é 1 metro de largura vezes 1 metro de altura, de comprimento. Se eu transformar de metros para milímetros, vai ficar metros para milímetros multiplica por 1000. Então vamos ter 1000 milímetros vezes 1000 milímetros. Como é que a gente faz? Nesse papel, que é 1000 por 1000, quantos pedaços de 210 eu vou ter que cortar para dar dentro desse 1000? E quantos cortes de 297 eu vou ter que cortar para caber dentro desse 1000, tá? Então, o que vai sobrar é barba, não dá um valor exato. Então, 1000 dividido para 210, não chega a fazer 5 partes. Então, dá 4, alguma coisa. Então, eu consigo fazer 4 cortes com os tamanhos exatos de 210. E o 1000 dividido por 297 não chega a 4. Eu consigo fazer 3 cortes fechados, certinhos, de 297. E como base vezes altura, ou seja, 3 vezes 4, eu consigo obter 12 folhas inteiras e certinhas com as dimensões de 210 por 297, o que nos vai dar a alternativa letra C. Ok? Questão 10. O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em 4 cômodos, também retangulares, conforme ilustra a figura. Sabendo que a área do banheiro, a WC, é 3 metros quadrados e que as áreas do quarto 1 e 2, respectivamente, são 9 metros quadrados e 8 metros quadrados, então a área total do projeto dessa casa em metros quadrados é igual a... O que é que eu posso fazer? Aqui como valor, eu sei que aqui vou chamar de X, eu sei que aqui vou chamar de Y, vou chamar de W, vou chamar de Z. Então a área dali vai ser a área do banheiro, da X vezes W, que é 3. A área do quarto 1 vai ser X vezes Z, que é 9. A área do quarto 2 é Y vezes W, que é 8. E da cozinha e sala integrada vai ser Y vezes Z, que eu não sei quanto que é, certo? O que é que eu posso fazer? E ele quer a área total, então a área total vai ser todas as áreas juntas. Isso é a área total. Aí temos a relação, a propriedade de essa área vezes essa é igual a essa área vezes essa. Então eu sei que o X vezes W vezes o Y vezes Z é igual a Y vezes W vezes X vezes Z. Como XW é 3, YZ, Y vezes Z, não sei, e Y vezes W, 8, X vezes Z, 9. Então 3x igual a 9 vezes 8, 72. Está multiplicando, passa dividindo, que vai dar 24 metros quadrados, é o valor dessa área daqui. Como ele quer a área total, vamos ter 3 mais 8 mais 9 mais 24, 11 com 9, 20, 20 com 22, 20, 44, alternativa letra C. Beleza?